Olá pessoal, uma seguidora reclamou da qualidade do vídeo, mas é porque eu gravo na câmera frontal. A câmera traseira ela é mil vezes melhor, só que tá aparecendo muitos meus defeitos, dá pra contar até as marcas de espinha que eu tenho. Então o vídeo não tá, a estética não está legal. Então vocês me perdoem se está um pouco escuro, mas dá pra ver ainda assim nítido, tá um pouco escuro, mas dá pra ver legal, dá pra ouvir bem. Então, há muito tempo que eu estudo, leio sobre Nova Ordem Mundial, sobre Illuminati, sobre satanismo e sou inscrita em alguns canais aqui que falam do tema e assisto muito vídeo. Só que esse conteúdo para mim, ele é muito superficial e raso. Por quê? Porque a maioria dos YouTubers, eles falam coisas que todos os canais já têm. Então, eles pegam e ficam repetindo frase, repetindo pensamentos que muitas vezes não é real. Por que eu falo que não é real? Porque a gente tem que fazer a nossa pesquisa como investigador pesquisador tem que ser das fontes primárias, ou seja, os livros publicados. Por quê? Porque o autor, ele estuda aquilo cientificamente falando. Então, o livro publicado, ele é uma prova mais verídica, vocês estão entendendo? Não é um achismo. Eles estudam, eles pesquisam, eles se esforçam. Então, o meu conselho é que vocês vão nas fontes primárias, ou seja, os livros publicados que falem do tema. Aqui no Brasil tem um autor muito bom chamado Daniel Mastral. Eu já li 4 a 5 livros dele. Tem na internet para baixar. Filhos do Fogo, Rastros do Oculto, muitos livros bons. O porquê eu achei bom? Porque ele foi um ex-satanista aqui no Brasil e ele faz muitas revelações sobre a elite satânica que domina aqui o Brasil e o resto do mundo. Então, vale a pena vocês ler e vocês tirar suas próprias conclusões. Eu vou falar um pouco sobre a questão dos Illuminatis. O Daniel Mastral fala também um pouco. O Illuminati significa iluminados. Iluminados de quem? De Satanás. Só que esse termo Illuminati, para mim, é mais um marketing que a mídia colocou aí. Porque as verdadeiras sociedades secretas, o conhecimento que elas têm não ultrapassa para a população. Jamais isso vai acontecer. E como é que a gente sabe o que se passa lá? A gente sabe uma pequena parcela do que se passa lá. Geralmente, tem membros que se convertem ao evangelho que acabam fazendo revelações de lá, né? Só que existe hierarquias dentro de um grupo satânico. Não vou falar iluminados, vou falar grupo satânico. E o membro que chegar ao sacerdócio, porque no satanismo existe sacerdote, é um grau muito avançado do conhecimento satânico. E até agora, eu não vi ainda testemunhos de pessoas que se aprofundou tanto assim no satanismo. Daniel Mastral foi um membro muito ativo, muito importante do satanismo, e ele faz revelações surpreendentes. Ele diz que os verdadeiros satanistas, não que a mídia fala, não que a mídia põe ali para as pessoas verem que são satanistas. Os reais satanistas, eles não aparecem na mídia. Eles têm uma hierarquia, muitas vezes eles têm os instrumentos dele da música, do cinema, mas essas pessoas nem sabem quem eles são. Já trabalham para terceiros, com o único objetivo, né? Adorar Satanás e instalar a nova ordem mundial, o reinado do anticristo aqui na Terra. Então, pegando essa ponte de iluminados, de Satanás, o que é que eu quero falar hoje para vocês? Eu vejo muito aqui no YouTube as pessoas falando do olho de Horus, das pirâmides. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês: por que eles usam tanta simbologia do Egito? Porque os egípcios foi o primeiro povo a de fato terem alianças com as trevas. Daniel Mastral fala isso. Eu gosto sempre de citar o autor para mostrar para vocês que a pesquisa não é minha, a tese não é minha. Teve um autor que estudou muito, que pediu muito direção a Deus, que vivenciou o satanismo, então o crédito fica para ele. Então, os egípcios foram o primeiro povo a ter de fato aliança com as trevas. Então é por isso que a gente vê tanta simbologia egípcia em clipes, em filmes de Hollywood, né? O famoso olho de Horus, olho que tudo vê.
Porém, o olho de Horus não é o símbolo máximo dessas sociedades secretas. Existem muitas sociedades secretas. Existe a Rosa Cruz, existem muitas e muitas outras. Cada uma com uma finalidade uns é na política, outra é na economia e assim vai. Qual o principal símbolo dessas sociedades secretas? São dois principais símbolos. Primeiro de todos, o principal é o crânio. O segundo é a serpente. Eu vou dar uma pequena introdução aqui. O primeiro, que é o crânio, nas reuniões dele, o que é que eles tanto almejam? A imortalidade. Todo ser humano almeja a imortalidade. As sociedades secretas, Satanás coloca na cabeça deles que é possível eles alcançar a imortalidade. Eu vi até um testemunho aqui no YouTube que existe o vampirismo. Eles tomavam sangue, eles não queriam nem comer mais, porque acreditavam que dava poderes, força, eram os imortais, enfim. Então, o que é que continha nesse crânio? Veneno de cobra e sangue. Então, os participantes dessa seita, né, dessas sociedades secretas, tomavam porque acreditavam que iam dar força e a imortalidade para eles. E o que é que o crânio simboliza? Simboliza a mente humana. Então, mente, sabedoria, né, a imortalidade. Então, por isso que eles usam o crânio. E a serpente? Serpente, todas as religiões usam a serpente de alguma forma, até mesmo o judaísmo. Se vocês leram a Bíblia, vocês podem perceber que Moisés levantou, o povo ficou doente, e Moisés levantou uma serpente no deserto e simbolizou Jesus Cristo. Então, a serpente, ela está enraizada em todas as religiões. Então, o que é que a serpente simboliza? A serpente simboliza sabedoria também, simboliza a imortalidade também. Então, esses dois símbolos, eles são fundamentais dentro das sociedades secretas. E isso aqui a gente não vê no YouTube. Eu li um livro, né? Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Sociedades Secretas, o Conhecimento Proibido de Gardier. É um livro fantástico. Esse livro, ele não é teológico, não é na questão espiritual, ele é uma questão histórica, mas ele fala coisas muito profundas, interessantes demais. Eu vou deixar na descrição todas as citações que eu estou falando aqui. Então, vocês leiam, que ele fala muito bem dessa questão. E se tratando da serpente, tem uma questão interessante. Antes, os povos antigos viviam sobre o calendário lunar, ou seja, baseado na lua. Era matriarcal, ou seja, ela era guiada pela lua e ela não tinha 12 meses, tinha 13 meses. Hoje é que a gente vive sobre o calendário solar, por causa da mudança da crença lá de Constantino. Constantino era um adorador do deus Sol, então hoje a gente vive sobre o calendário solar, né? E o culto do sol, ele está relacionado à serpente também. O culto solar relacionado à serpente. É por isso que Constantino mudou, né? Muitas coisas em relação ao domingo. Então, voltando. Não sei se vocês já assistiram o desenho Cavaleiro do Zodíaco. Eram 12 cavaleiros, mas teve um episódio que eles apresentaram o 13º. E sabe como era o nome dele? Serpentário, porque ele simbolizava a serpente. Então, tudo está interligado. Esse desenho, ele não é um mero desenho coincidência. Os autores criadores dele, com certeza, têm um conhecimento de paganismo, de sociedades secretas muito intenso. Quando eu comecei esse livro, eu lembrei do Cavaleiro do Zodíaco, né? Sobre o Cavaleiro Serpentário, que era o poder das serpentes, né? Então, esses são os dois grandes símbolos. E eu, pegando o gancho do crânio, né? Do que eles usam o crânio como sinal de imortalidade, vemos também o Santo Grau. O Santo Grau nada mais é que o cálice que Jesus usou da Santa Ceia, e lá contém o sangue. Eles acreditam que é um sangue que deixa as pessoas mais vitalizadas. É o grande elixir da vida. Elixir é uma força superior, né? Então, tudo isso está relacionado. Aqui é só uma introdução que eu queria deixar para vocês, mas meu computador quebrou, eu não tenho como ler novamente esse livro, eu li só a metade. É um livro
Tem trechos que é difícil compreensão, sim. Eu sou acostumada a ler esse tipo de livro, mas não é impossível não. Vocês têm que ler passo a passo, vocês têm que ver cada coisa no seu lugar. Esse livro também tem outro que eu li sobre sociedades secretas, que ele fala sobre as pirâmides. Daniel Marshall também fala o mistério das pirâmides, que eu achei muito conivente e muito um raciocínio fantástico. Só Deus para dar uma revelação, um entendimento desse. Por como foi que eles construíram aquelas pirâmides, se não tinham conhecimento de engenharia e arquitetura como temos hoje. Então, esse livro também, ele relaciona aqueles obeliscos, aquelas grandes construções, o significado deles, a base da história, né? Base da história. Então, essa é a introdução que eu quero deixar para vocês. Illuminati significa iluminados, que na verdade é uma grande jogada de marketing, que na verdade é uma elite satânica que governa o mundo, e dentro dessa elite satânica há uma hierarquia. Nem todos conhecem os cabeças, você tem que ser escolhido por eles, ninguém é colocado à toa. Esses famosos, eles não são da elite, porque a elite tem que ter o sangue real, eles são chamados para ser instrumento deles, mas não especificamente não são eles. Vocês estão entendendo? Os dois maiores símbolos das sociedades secretas é o crânio e a serpente. Estou fazendo uma revisão para vocês. E com o objetivo, porque ali simboliza a imortalidade. Eu vou fazer outros vídeos com vocês falando de cada um do tema, o que é o santo grau, o crânio, a serpente, essa questão dos meses, que os meses influenciam muita coisa, que eram 13 meses, hoje são 12. Então aguardem os próximos vídeos, eu vou estudar mais a fundo. Aqui no meu canal tem um vídeo de 2, 3 anos atrás, que eu falo verdades sobre Illuminati, satanismo, sociedade secreta, nova ordem mundial. Então vocês dêem um acesso e olhem o que eu falei. Então é isso, aguardem o próximo vídeo. A nova ordem mundial, ela é real, só que tem conhecimentos que vocês não estão tendo a fundo. Era bom que esse vídeo chegasse aos grandes canais que falam de teoria da conspiração, que alguém possa, quem sabe eles vejam, né, e eu possa indicar a eles o que eu li, o que eu sei. Então é isso.